Prazo para garantir os descontos do programa Refis 2025 termina no dia 22 de dezembro. Procon Campinas faz cartilha com orientações sobre as compras de Natal. Com criatividade, padaria artesanal desenvolve insumos para reduzir gastos para o Natal. Olá, boa tarde. Sextou, 19 de dezembro, último Jornal Câmara Notícia do ano de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. 12:00 mais 8 minutos. E você já sabe, né? Participe, vamos conversar. Mande a sua mensagem pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776. Ou você tem uma outra opção, abre a câmera do seu celular e aponte para o QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela, WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Para quem está com dívidas com o município de Campinas, tanto pessoa física quanto jurídica, o Refis encerra o prazo na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro. A repórter Cassiane Alves traz as informações sobre descontos nos juros e na multa, o que é preciso para solicitar este serviço, as etapas de atendimento, em quanto tempo o processo é concluído. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. É isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no jornal. Olha só, o prazo está encerrando, viu? Até dia 22 de dezembro. Então, quem quiser garantir os descontos tem que correr. Mas para a gente falar um pouquinho sobre esse programa, a gente vai conversar com o secretário de Finanças, Aurílio Sérgio Costa Caiado. Boa tarde, secretário. Queria que você explicasse para a gente sobre esse programa Refis 2025, quem pode aderir e como que está nessa fase final aí do programa. Boa tarde. O programa ele se refere a todo tipo de dívida que qualquer pessoa ou qualquer empresa tenha com a Prefeitura de Campinas. Então, por exemplo, dívidas com o Procon, dívidas tributárias de qualquer tipo de imposto, dívida com multa, qualquer tipo de dívida, ela pode ser parcelada ou paga à vista com um desconto bem significativo. Os descontos chegam até 70%, 90%, como que funciona? O desconto maior é 70% nos juros e nas multas, para quem paga à vista. Mas aí ele vai diminuindo um pouco de 10% em 10% na medida em que vai ampliando o prazo para pagamento. E, secretário, muita gente deixa, né, para o final aí do período, né, e isso acaba complicando também o procedimento, né? Na verdade, o último dia, dia 22, é improrrogável. Quem puder vir antes é muito melhor, não precisa vir à prefeitura, todo o trabalho é feito online, você não precisa sair da sua casa para fazer, é só digitar, entrar no site da prefeitura, que é campinas.sp.gov.br/refis. Então, quando você entra lá no sistema do Refis, já tem todas as informações, você se cadastra ou atualiza as suas informações e já tem tudo ali, pode inclusive preencher o boleto e decidir quantas parcelas você vai fazer, ou se vai pagar à vista. Ele simula para você como que é e aí você já imprime o boleto, já sai dali pagando com o seu celular mesmo, com o QR Code, você já pode fazer o pagamento. Então, não precisa vir à prefeitura. O importante é que no portal tem o passo a passo, né, para a pessoa conseguir fazer sozinha e ser mais simples, né, secretário? Agora, tem alguma situação que a pessoa ela precisa vir pessoalmente, alguns casos assim, casos assim presencial para alguns imprevistos que a pessoa tem? São muito poucos os casos em que é necessário vir à prefeitura. Por exemplo, se você tem a procuração de alguém para fazer o pagamento, então nesse caso tem que vir à prefeitura, não dá para fazer online. Se é espólio, se é
problema de herança. Então, nesses casos, você tem que vir à prefeitura, mas são muito poucos os casos. Caso você tenha dificuldade com a internet, não tenha acesso à internet ou tenha dificuldade de operar o sistema, você pode marcar também e vir à prefeitura já com dia e hora marcado, né? Perfeito, então, secretário. Então, a orientação, a recomendação é que a pessoa se atente ao prazo, porque não vai ter nenhuma prorrogação, é isso? Não, esse já é um prazo prorrogado. O último dia foi dia 9 de dezembro e o prefeito Dário Sade determinou, para facilitar a população, que fosse prorrogado até o dia 22. O dia 22 vai ser o último dia mesmo. Quem não conseguir pagar no dia 22 não vai mais ter acesso, vai voltar às multas e os juros normais na sua dívida. E aí depois, nesse procedimento, a pessoa tem que aguardar o próximo programa, né? Que não sei se vai haver, não é? Acho que nessa gestão não vai haver mais outro programa de refis. Então, realmente, a pessoa tem que correr, secretário. Essa é a última chance de você ter algum desconto e acertar suas dívidas com o Leão Campineiro. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas suas explicações. Tá aí, então, Gabriel. Fica a dica aqui do secretário, hein? Quem ainda não correu, está terminando até dia 22 de dezembro. E eu volto com você aí no estúdio. Dá tempo ainda, até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, Cassiane Alves. E, claro, a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pelo Aurílio Caiado, que é o secretário municipal de Finanças. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque o Procon Campinas dá dicas para as compras mais seguras neste Natal de 2025. Com a chegada do Natal e das festas de fim de ano, o Procon Campinas, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, disponibilizou uma cartilha online, alertando os consumidores para que realizem suas compras com cautela e segurança. O material está disponível no site do órgão e reúne orientações básicas até alertas sobre golpes comuns neste período. É um momento de maior movimento no comércio, né? Com o recebimento do 13º e as festas e presentes, então realmente a movimentação é muito grande e às vezes a correria de fim de ano as pessoas não tomam o devido cuidado, mas é a segurança da compra que você está fazendo. Então, se for feito pagamento com cartão, a gente recomenda que seja cartão virtual. A gente recomenda também que a pessoa não clique em links recebidos com promoções pelas redes sociais, digite no navegador do seu celular ou do seu computador o endereço da loja, o nome da loja que você está buscando, evitando entrar num site clonado, né? E que verifique se há incidência de juros, o prazo de entrega, todas essas informações são muito importantes. Isso, especificamente os enfeites de Natal, a nossa preocupação é com a segurança do consumidor. Objetos pequenos, enfeites pequenos, deve ter uma atenção redobrada com criança que pode engolir, pode ter algum problema. Produtos eletrônicos, eles devem ter certificação. Enfeites que têm um funcionamento com eletricidade, deve ter a cautela necessária com tomada para evitar um acidente. Então, além das compras, né, e de comprar com segurança, fazendo uma boa escolha de preços, né, também tem a questão de segurança do consumidor e das crianças. Entre as recomendações do Procon para as compras de fim de ano, destacam-se o hábito de pesquisar os preços e o cuidado para não agir por impulso. Além disso, o órgão ressalta a importância de sempre guardar a nota fiscal. Primeiro, é uma obrigação de todo comerciante, de todo prestador de serviços e vendedor, emitir a nota fiscal. Primeiro, por uma questão de arrecadação de tributo, né? É uma questão obrigatória, e também é o documento mais importante que o consumidor tem em sua mão para demonstrar aquela relação de consumo. Mas, além disso, a gente recomenda também que sejam feitos prints de tela ou que sejam fotografadas promoções, caso haja algum desacordo entre o ofertado e o entregue. O Procon está sempre à disposição pelo telefone 151 ou pelo nosso site também, procon.campinas.sp.gov.br.
Como empresários do setor alimentício estão lidando para reduzir os custos da produção e oferecer aos consumidores produtos com preços razoáveis, especialmente nesta época do Natal. Tem uma padaria artesanal que resolveu inovar e desenvolver os próprios insumos. O repórter André Aranha foi para lá e aproveitou para experimentar as delícias. Olha só. Em meio à alta no preço dos insumos, uma micropadaria artesanal apostou na criatividade para continuar crescendo. Com isso, a gente conseguiu manter os mesmos preços do ano passado. Porque a gente queria que o nosso cliente continuasse comprando de nós, mas também que não sentisse o impacto, porque nesse último ano a gente percebeu que houve um aumento muito grande nos insumos, principalmente naquilo que for derivado de leite e os que foram também derivados de cacau. Houve um preço absurdo. Pois é, a mudança rendeu uma economia de até 60% nos custos desses produtos. Já com a produção própria de chocolate vegano, a redução foi ainda maior, chegando a 75%. Impacto que deve refletir no preço final para o consumidor. A gente desenvolveu aqui uma manteiga vegana à base de óleo de coco, a gente põe pasta de amendoim, óleo de girassol. Além de ter um rótulo super limpo, são pouquíssimos ingredientes, o preço compensou muito. Nós pagávamos antigamente R$80 o quilo de uma manteiga vegana. Hoje nós conseguimos fazer o mesmo quilo à base de R$30. É significativa a redução de preço. Também desenvolvemos um requeijão muito saboroso, né, à base de castanha de caju, que também é o mesmo valor, de 80 a gente conseguiu fazer entre 30 a 35 reais. E fora que também uma das coisas que chamou nossa atenção é diminuir também o número de ingredientes. Eu gosto daqueles ingredientes que a gente conhece, que vêm da natureza, não nada de aditivos e conservantes. Mas além da economia, a padaria aproveitou a estratégia para renovar completamente o cardápio de Natal voltado ao mercado que não para de crescer no Brasil, o de produtos sem glúten e sem lactose. Inovação, economia e atenção às novas demandas do consumidor. A produção própria dos insumos mostra como pequenos negócios conseguem se reinventar e aquecer as vendas neste Natal. Esse ano a gente resolveu inovar porque nós não queríamos aumentar os nossos preços. Então, muito dos insumos que a gente usa, nós resolvemos produzir internamente, como hoje nós fazemos uma manteiga à base de óleo de coco, fazemos também o nosso requeijão cremoso à base de castanha de caju e também até um chocolate que vai fazer os nossos brownies, cookies e também os panetones, os chocotones, né? Com receitas exclusivas, produção artesanal e preços mais competitivos, a micropadaria prova que criatividade também é ingrediente essencial para um Natal mais inclusivo e saboroso. Porque essa é a nossa proposta, é que o cliente coma cada vez melhor e também voltar àquilo que antigamente a gente fazia mais coisas em casa, a gente não comprava tantas coisas prontas. Então é essa que foi a nossa ideia para esse Natal. Bom, com isso também a ideia é vender mais no fim do ano, né? Com certeza, porque assim, mantendo os preços, né, um preço atrativo para o consumidor, a gente espera que as nossas vendas cresçam pelo menos uns 30% a 40% em relação ao ano passado. Bom, chegou o momento mais aguardado da reportagem, claro, não poderia ser diferente. Eu vou experimentar esse panetone que tem calabresa, bacon e parmesão. Bora ver se é bom mesmo. Bom, hein? Bom, e tem o chocotone também, né? Fermentação natural. Feliz Natal. Feliz Natal, André Aranha. Sempre se dando bem nas pautas, né? Deixando a equipe aqui sem almoço com ainda mais fome. Bom, e tem muito Jornal Câmara Notícia pela frente, né? Então vamos lá. Atenção para o funcionamento do setor cultural em Campinas. Museus, teatros, bibliotecas municipais entram em recesso de fim de ano para manutenção e planejamento da agenda de 2026.
Quem planeja aproveitar as férias ou os dias de folga do fim de ano para visitar museus, os teatros ou as bibliotecas em Campinas, precisa ficar atento ao calendário. Isso porque diversos espaços culturais da cidade entram em recesso programado neste período. A gente teve um ano de 2025 muito bom. A gente conseguiu triplicar o público dos museus, aumentar o número de leitores nas bibliotecas, de doação de livros. A gente também praticamente triplicou o número de eventos na cidade. Isso é muito bom. Agora, no final do ano, a gente faz uma pausa técnica, que é o momento em que o público procura menos os equipamentos culturais, por causa das festividades do fim do ano, e aí a gente garante que a gente pode dar uma folga para os funcionários, né? O pessoal pega férias e também a gente faz organização interna, um freio de arrumação. É um momento em que a gente pode fazer alguns ajustes no espaço físico, mas também o planejamento das ações, é um momento em que as equipes podem sentar e avaliar o ano que passou, pensar quais são as metas para o ano seguinte. Então essa pausa é muito importante para a manutenção da qualidade do serviço prestado à população. A maioria dos espaços reabre na primeira semana de janeiro. Mas atenção, alguns museus e algumas bibliotecas só voltam na segunda quinzena do mês. Na dúvida, consulte o site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. A gente administra cerca de 35 prédios. Alguns não são abertos ao público, fazem trabalhos internos, mas a gente divulgou 24 órgãos que têm atendimento direto ao público, que estão aí com um horário especial da virada de ano. Para quem quer ter um livro em casa, para passar a virada do ano com uma boa leitura na cabeceira, então agora é o momento, vai lá, tira os livros e faz um estoque para passar a virada do ano, mas logo a gente está de volta com todo o gás para 2026. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, a reabertura dos espaços será gradual. Cada unidade segue com um cronograma próprio, já preparando a estreia de novas exposições, espetáculos e projetos culturais para a temporada de 2026. A gente conta com muitas emendas parlamentares em apoio a eventos, mas também a melhoria dos nossos espaços públicos. Paralelo a isso, a gente também tem um 2026 com 2 grandes editais para projetos culturais da sociedade, que são o edital do FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, e também o edital da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Então, esses 2 editais juntos disponibilizarão recursos de grande monta para que todo mundo execute o seu projeto. Isso vai refletir em espaços culturais mais vivos, uma programação intensa na cidade, vai ter cursos de diversas áreas artísticas gratuitos para todo mundo. Então a gente está mirando para um 2026 tão bom quanto 2025 e a gente buscando melhorar sempre. Hora das notícias do Legislativo, porque acabou há pouco a reunião da comissão processante que apura quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Otto Alejandro. O repórter Rafael Turati acompanhou tudo, traz agora as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Eu estou aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas porque a comissão processante para apurar a quebra de decoro parlamentar pelo vereador Otto Alejandro acabou de acontecer. E após a apresentação do relatório pelo vereador Eduardo Magoga, que apontava o encerramento da investigação dos trabalhos por 2-1. E a gente conversou com a presidente da comissão processante, a vereadora Fernanda Souto, e também com o relator, o vereador Eduardo Magoga, para saber o que vai acontecer a partir de então. Confira aí. Bom, os critérios foram pautados nas provas, nas substâncias das provas que foram apresentadas. Bem que as testemunhas já foram arroladas depois da abertura da comissão no dia aqui no plenário. E a própria denunciante do caso de agressão, ela já esteve aqui na corregedoria, ela já deu o depoimento dela, e o depoimento dela constou no nosso relatório, e ela deixou claro que tudo aquilo que foi apresentado na delegacia foi meramente para prejudicar o parlamentar, que nada daquilo tinha ocorrido. Ela só pediu a preservação da imagem dela e ela também disse que ela não vai comparecer aqui em qualquer convocação pela comissão por questões de exposição à figura dela. Então, diante disso,
diante de que ela mesma deixou claro que ela não precisava de medida protetiva, a comissão entende que esse já é um fato já resolvido e não teria o porquê de fazer uma convocação de uma pessoa que ela já deixou claro que não vai vir na comissão. E por si só ela já confessou que foi simplesmente feito aquele boletim de ocorrência na intenção de prejudicar o parlamentar e descaracterizou todo tipo de assédio moral, físico ou qualquer tipo de agressão. E no segundo caso do ônibus que foi apresentado na CP, o próprio juiz já deu a sentença do arquivamento do caso e a própria pessoa que dizem estar presente naquele conflito, o motorista do ônibus, ele também não quis seguir com a questão da investigação e da punição. Então, para a comissão processante, não há o que nós fazermos sem provas robustas. Preciso registrar que hoje nós fizemos a primeira reunião da comissão processante que pautou a denúncia contra o vereador Otto Alejandro de quebra de decoro parlamentar por acusação de violência doméstica e também por outras acusações de violência, de intimidação de servidores públicos. E eu fiz um relatório pelo prosseguimento da comissão processante, porque eu entendo que a comissão processante, neste momento que as mulheres têm vivenciado uma verdadeira epidemia de violência, de feminicídios, responsabilidade do poder público garantir que as investigações de denúncias envolvendo atores políticos, atores públicos, em casos de violência contra as mulheres, elas precisam ser investigadas com a máxima prioridade e o máximo rigor. Infelizmente, os vereadores, membros da comissão, relator Eduardo Magog e vereador Guilherme Teixeira, votaram pelo arquivamento dessa comissão com a argumentação de que não haveria provas contra o vereador Otto Alejandro para prosseguir com as investigações. Mas eu discordo, porque nós temos um boletim de ocorrência que foi registrado na Delegacia da Mulher de Violência Doméstica. Nós também temos vídeos, nós também temos fotos relacionadas a acusação de uma agressão a um motorista de ônibus na nossa cidade. E nós temos um rol de testemunhas que no momento em que foi feita a denúncia nessa Câmara, também foram arroladas para serem ouvidas. Mas para que a gente pudesse prosseguir para o momento das oitivas, seria necessário que pelo menos 2 vereadores da comissão processante hoje votassem pela continuidade dessa comissão para seguir com essas investigações e poder ouvir as testemunhas, fazer as diligências. A comissão processante, que tem só apenas 3 membros, apesar de ser um órgão legítimo e regulamentado pela legislação, e tem um trabalho sério, comprometido, que precisa ser feito, perante a denúncia que foi apresentada contra o vereador Otto Alejandro, a comissão, que só tem 3 membros, não poderia decidir, da forma como decidiu hoje, pelo arquivamento da denúncia, porque a comissão processante foi aberta por unanimidade entre os vereadores dessa casa. Foram 29 votos favoráveis. Então, eu entendo que é uma sabotagem do trabalho da comissão processante para fazer a investigação corretamente. Infelizmente, nós não podemos deixar que essa discussão termine aqui. E agora o voto pelo arquivamento, ele volta para o plenário e precisa ser também votado pela maioria dos vereadores. Nesse momento, nós vamos argumentar com os vereadores que é necessário que a gente garanta o acolhimento das testemunhas, as diligências para as provas, que a comissão processante não pode ser enterrada dessa forma, sem debate nenhum com a sociedade, sem ouvir as mulheres, os movimentos sociais que estão esperando da Câmara Municipal de Campinas uma resposta a essas acusações que são muito graves. Então, Gabriel, aqui a gente pôde acompanhar um resumo da reunião da comissão processante de quebra de decoro parlamentar pelo vereador Otto Alejandro. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Rafael Turati, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Câmara de Campinas fecha 2025 com intensa produção legislativa e ações que ampliaram a participação cidadã e políticas públicas sociais. A Câmara Municipal de Campinas encerra 2025 com um balanço de atividades legislativas institucionais marcado por um elevado volume de proposições, aprovação de projetos e ações que ampliaram as políticas públicas sociais. Se a gente pegar os números, mostra o quanto os vereadores de Campinas trabalharam, colocaram o seu mandato à disposição da cidade para entender os problemas, dificuldades das várias áreas, vários setores e transformaram isso em ferramentas legislativas. O número de indicações
mais de 11 mil indicações feitas ao prefeito, mostrando situações que precisavam ser atendidas, serviços, melhoria da qualidade de unidades de saúde, educação, as centenas de projetos de lei, de decreto legislativo, as reuniões das comissões, das frentes parlamentares, mostram o quanto a Câmara trabalhou. A Câmara analisou 141 projetos de lei complementar, 461 de lei ordinária, 300 de decreto legislativo, 18 de resolução e 3 de emenda à lei orgânica do município. A atuação parlamentar também refletiu na apresentação de 222 moções, 2.447 requerimentos e mais de 11 mil indicações ao Poder Executivo. O Legislativo de Campinas atuou em 23 comissões permanentes, criou 16 comissões especiais de estudo e 35 frentes parlamentares. Rossini destaca projetos importantes que passaram pela análise dos vereadores. Votamos projetos como o do PIDES, que é projeto do Executivo, depois muito debate, discussão, audiências públicas. Ele sinaliza com um novo modelo de desenvolvimento territorial, incorporando conceitos inovadores, onde valoriza a inovação, a sustentabilidade, a qualidade de vida. Só para dar um exemplo de um projeto que foi importante, que eu considero que a Câmara, além dos projetos de reestruturação e reorganização da própria prefeitura, a cidade é dinâmica, cresce, as áreas vão aumentando a demanda e a prefeitura precisa acompanhar isso, ela precisa ter uma estrutura capaz de fazer face a esse crescimento da demanda. Tudo isso a Câmara acompanhou. A Câmara de Campinas está cumprindo o seu papel, como poder legislativo local e ser a representação da população, ouvir, chamar a população para entender as dificuldades, as necessidades, os problemas. Chamamos e consultamos especialistas das diversas áreas que trouxeram contribuição, que ajudaram os vereadores a apresentar proposta para aprimoramento das políticas públicas e também por projetos de lei. No campo institucional, a Câmara manteve avanços em transparência, inovação e relacionamento com a sociedade, incluindo os programas que reforçam a participação cidadã. Tem uma missão importante da Câmara, que é trazer a sociedade para perto e mostrar a importância do poder legislativo. A Câmara Educa, que são as ações que a gente faz voltadas às escolas, desde educação infantil, escolas de ensino fundamental, médio e universidades, é um dos exemplos, e tem crescido o interesse de escolas em conhecer e participar desse programa. As ações de modernização da Câmara, investindo em tecnologia, aprimorando os processos administrativos, ampliando a transparência, que inclusive fizeram que a Câmara recebesse diversas premiações por órgãos importantes, órgãos de controle e outras entidades, mostram que a gente está com um esforço contínuo de fazer desta a melhor Câmara do Brasil. Então, um ano muito intenso, de muito trabalho. Eu tenho certeza que em 2026 a gente vai aumentar isso ainda. Câmara de Campinas faz último repasse de 2025 para os cofres municipais, o segundo do ano, totalizando 21,1 milhões de reais. A Câmara de Campinas fez nesta sexta-feira o último repasse de 2025 para os cofres municipais. O valor foi de 19,1 milhões de reais, segundo do ano, o que eleva o montante total encaminhado pela Casa ao Executivo neste ano para 21 milhões e 100 mil reais. Fruto da economia, do que a gente tem conseguido nos nossos processos, principalmente de licitação, de aquisição, contratação de serviços, fez com que a gente pudesse repassar a Prefeitura esse ano em 2 momentos, certamente vão ajudar a Prefeitura a fazer face às suas necessidades. A gente sabe que o município esse ano sofreu uma queda de arrecadação por várias razões, e esse recurso certamente vai ser muito bem aplicado pela Prefeitura nesse fim de ano para fortalecer as políticas públicas. Mas isso se deve ao esforço de todos os vereadores e principalmente dos servidores da Casa, que têm executado as suas atribuições com muita dedicação, muita responsabilidade e muita eficiência. É a economia que a gente conquistou ao longo desse ano inteiro.
Os valores encaminhados ao Executivo não são verba carimbada e vão para a conta geral da cidade. Agora, caberá à Prefeitura decidir onde vai investir. A Câmara tem o seu 12º, que é um percentual das receitas líquidas da Prefeitura, que é orçamento da casa, né, que a gente deve utilizar para melhorar a estrutura da casa e fazer com que a Câmara desenvolva suas obrigações legais, né? Mas como a gente conseguiu economizar, a gente está repassando isso para a Prefeitura para ajudar também o prefeito. É recurso público, né? Então, se não é utilizado aqui, é utilizado lá para atender a população de Campinas. Esse é o grande objetivo desse repasse no final do ano. Vereadora Paola Miguel entrega título de mérito empresarial ao presidente da Associação Paulista de Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. Na 85ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Paola Miguel entregou o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Marcelo de Freitas Rigon, atual presidente da Associação Paulista de Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. Eu não vou me recordar o ano certinho, né, que a gente se conheceu, mas foi ali no processo, se eu não me engano, foi em 2017, 2016, quando a gente trabalhou juntos na Fiberwork, né, uma empresa de desenvolvimento também, né, foi quando eu conheci também o Elcio. E naquele momento, né, o Marcelo sempre foi muito generoso e acolhedor, né, então ele sempre teve uma característica de trazer muito, de ensinar muito, né, para todas as pessoas que passaram pela vida dele, principalmente na área de desenvolvimento. Tive a oportunidade de trabalhar com ele naquele momento, depois em alguns outros projetos menores. Participei de uma Game Jam também, mais ou menos naquele mesmo período. E desde então, né, todas as vezes que eu tenho alguma ideia, né, de desenvolvimento, de projeto, né, recentemente liguei para ele também para que a gente pudesse falar num possível projeto de mestrado, né? Então, o Marcelo é essa pessoa que sempre abraça as pessoas, né? Que ele abraça todo mundo. Rigon é físico e psicanalista com mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e cofundador e diretor técnico da Ilex Games, empresa pioneira em jogos educativos com quase 300 títulos produzidos. Eu sempre fiz questão de estar com um pé ali no artístico, o que fez eu escolher esse meio, né, dos jogos, da computação, com certeza foi a influência do meu pai. E hoje, né, assim, a gente está num ponto muito de virada na indústria, né? Assim, quando eu comecei lá em 2003, né, sei lá, eu acho que a reunião de fundação da Abra Games tinha esse número de pessoas, assim. E tinha gente, por acaso a gente pegou na SB Games, tinha gente do Brasil inteiro, na SB Games de 2004, e tinha meio que esse tanto de gente, assim. Agora a gente já é milhares, né? Então, só que 85% dessas empresas ainda é uma pequena ou microempresa, né? Quer dizer, microempresa, né? Que fatura menos de 360 mil reais no ano. Então, mesmo a gente sendo milhares, a maioria não consegue pagar um salário direito no final do ano. E eu não estou falando do cara que é, sei lá, pejotizado. A empresa mesmo, a empresa como um todo, ela não teria nem condição de contratar essa pessoa por um salário digno, porque ela não tem esse faturamento. Mas a gente é reconhecido no mundo inteiro, a gente tem ganhado vários prêmios. No entanto, lá fora a gente é reconhecido pela nossa criatividade, nossa capacidade de execução na indústria de jogos. Mas a gente ainda tem muito que crescer internamente, até para as pessoas não irem embora. A maior parte dos estúdios que começou lá nos anos 2000, quando eu comecei, não estão mais no Brasil, né? Ou foram vendidos. Então a gente precisa mudar esse cenário e fazer essas pessoas que crescem se estabelecerem, contratarem gente e se manterem aqui. E isso depende da gente se unir e lutar junto, gente. Ele começou como físico, psicanalista, né, deu aula, né, para muitas pessoas, ensinou muitas pessoas a desenvolverem, desbravou muito ainda a área de jogos, né, iniciou o seu desenvolvimento em jogos muito antes, né, da gente ter as ferramentas que a gente tem hoje. E hoje, né, a gente queria poder fazer um pouquinho de tudo que você já fez pra gente e retornar para você. Então, esse diploma, né, de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, sem dúvida nenhuma, é só um pouquinho do que a Câmara pode fazer, Marcelo, por você.
E conte conosco, conte comigo pessoalmente, mas conte com o nosso mandato, conte com a Câmara, para que a gente possa cada vez mais pensar em políticas públicas voltado para jogos educacionais, e para a gente também conseguir trazer esse debate numa outra ótica que não é só dos jogos caros, distantes, dos jogos que muitas vezes são inacessíveis, que você precisa de grandes processadores e placas de vídeo, mas também de jogos que consigam reunir a família, dialogar, conversar, transformar. Debate público na Câmara discute implementação e impactos da aprovação de projeto que inclui monitores e agentes de educação na carreira do magistério. Em um plenário lotado, a vereadora Guida Calisto promoveu o debate público para a discussão do projeto de lei aprovado no Senado, que inclui os professores da educação infantil, creches e pré-escolas na carreira do magistério, garantindo-lhes direitos como o piso salarial nacional e a jornada de 1/3 para a formação, alterando a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e a Lei do Piso. Uma das exigências é enquadrar os professores da educação infantil desde que tenham formação e exerçam função docente direta com as crianças. O objetivo foi tratar o impacto da medida para as monitoras e agentes da educação infantil que trabalham na rede municipal de ensino. Foi aprovado já esse projeto de lei, foi votado no Senado, passou pelas comissões, tivemos apoio de vários deputados, senadores, aliás, de todos, né, porque foi aprovado por unanimidade, e agora vai para a sanção do presidente. E depois da sanção, né, a gente vai nos organizar para saber o que a gente vai fazer nos municípios, porque bem nós sabemos que isso é fruto de luta. Muitas dúvidas em relação à jornada de trabalho, direitos adquiridos e caminhos para que os municípios cumpram as novas diretrizes. O que faltava era a visibilidade. E para dar visibilidade para essa categoria, a gente precisou sim colocar alguém que olhasse por nós, e para isso a gente precisou mostrar que o movimento era forte. Também. Que nada saia ali de como deveria, né, essa nova legislação para essa recepção da nossa carreira, né, a partir do PL, e a gente mostrar. Porque quem está lá no chão da escola, quem está lá na escola, sabe o que nós fazemos. Tem uma lei que fala que eu tenho que ter 1/3 da jornada. Como eles vão fazer? Não sei. Eles têm que contratar mais gente. Eles sabem como fazer. Faz tempo. Porque eles estão no poder faz tempo, eles estão sabendo. O que eu acho que a gente tem que fazer, eu não sei como a prefeitura vai reagir, mas, por exemplo, o que a gente está pedindo? O direito do enquadramento no Estatuto do Magistério. O nosso próximo passo é organizar aqui todos os profissionais aqui de Campinas. A gente vai discutir um projeto, uma minuta de projeto de lei, e vamos até a secretária municipal de educação, até o prefeito da cidade, apresentar esse projeto com base na lei federal que já foi aprovada, que a gente aguarda a sanção do presidente Lula agora em janeiro. Na última rodada da primeira fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei, o Renata saiu com a derrota, mas classificado à semifinal. Na última rodada da primeira fase, o Vôlei Renata entrou em quadra já classificado e sabendo que seria o segundo colocado do grupo, já que mais cedo a equipe polonesa venceu o Praia Clube e terminou na primeira posição. Então, foi um treino de luxo, mas o resultado não foi nada bom. 3-0 para o Al Rayyan do Catar, parciais de 25-18, 31-29 e 25-20. Apesar de começar com o time titular, o técnico Horácio de Léo rodou o elenco, colocou em quadra jovens como Ian, Bandini e Thiago Vaccari. Adriano foi o maior pontuador campineiro com 12 acertos,
seguido por Acerola e Judson com 8 cada. O Renata enfrenta agora na semifinal os italianos do Perugia, uma das melhores equipes de vôlei do mundo. Confronto amanhã no sabadão, 6h30 da noite, na Arena Mangueirinho, lá em Belém do Pará, que é a sede deste Mundial. A outra semifinal é entre o Zafierce, da Polônia, que era do grupo do Renato e foi o primeiro colocado, contra o Osaka, do Japão, que foi o segundo colocado. O Renata, a única equipe do Brasil ainda no Mundial. Boa sorte desde já aos campineiros. Bom fim de semana, além de vôlei, tem muitos eventos na cidade. Tem shows de MPB, de humor, peça musical, encontro natalino e muito mais. A partir de agora, é a nossa agenda cultural. Avatar, Fogo e Cinzas. Após uma trágica e dolorosa morte, a família de Jake conhecerá novos clãs, entre eles o Povo das Cinzas, liderado pela furiosa Varangue. Enquanto aumentam as tensões, Pandora vai mergulhando no conflito. Sua deusa não tem autoridade aqui. Asa Branca, a voz da arena. O filme conta a história de um homem simples que, após um acidente, se reinventa como locutor de rodeio, revolucionando o espetáculo no Brasil. Sua ascensão meteórica é marcada por excessos e desafios pessoais, mas o reencontro com seu amor de infância o ajuda a encontrar a redenção. Mas a gente ainda pode escrever o nosso nome na história desse esporte. Devia, sabe o quê? Entrar na arena de helicóptero. Nouvelle Vague acompanha os bastidores das filmagens de uma das obras-primas do movimento cinematográfico francês. A trama pretende reconstruir a história da vanguarda do cinema francês a partir da produção do renomado filme de 1959, Acossado. Ne ralentis pas jusqu'à ce que tu n'aies plus de tout. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée. Meus Quatro Maridos. Como tanta gente, Joana está reavaliando tudo agora que está fazendo 50 anos. Pensando nos 4 casamentos que viveu, ela se dá conta de que juntos eles somam 25 anos. E aí, por que não celebrar essas bodas de prata diferentonas? Para isso, convida os 4 maridos para um jantar sem que eles saibam quem vão encontrar ou mesmo qual o motivo do evento. Entre lembranças e conflitos, o grupo vai refletir sobre relacionamentos amorosos e suas complicações de forma divertida e descontraída. Muito louco encontrar seus ex-maridos aqui. Ai, Gabriel, se eu tivesse a sua idade. Meu amor, sempre a chance de recuperar o tempo perdido. Nós abrimos a relação. De resto dourado, abraçando apertado. Chitãozinho e Chororó faz show em casa, isso mesmo. A dupla campineira se apresenta nesta sexta-feira, às 8 da noite, no Royal Palm Hall. Quando tá só eu e eu, tá eu e Deus. Lá
Lagoon também está por Campinas. Eles se apresentam no domingo, às 8 da noite, no Campinas Hall. O seu olho brilhava ao refletir o sol. Acende assim, criando um show no céu. Te vi de longe, do alto acende o mundo quando chega noite. Me deito pra te ver. No teatro tem Quebra-Nozes, o musical, nesta sexta-feira, às 8 da noite. No sábado, às 4 da tarde e também às 8 da noite. E no domingo, às 7 horas da noite. A apresentação será no Centro de Convivência Cultural de Campinas, Carlos Gomes. Quando os olhos não veem. O espetáculo será apresentado neste sábado, às 4 da tarde e às 8 da noite, no Acto 3, em Campinas. Em busca de um novo começo, faz 2 apresentações neste domingo, às 10 horas da manhã e às 6 da tarde, na Chácara Hall, em Valinhos. O Sesc Campinas apresenta Prisma, Eu Sou Assim. No domingo, às 4 da tarde, no Teatro Sesc. Prisma é uma aventura cheia de graça que se passa dentro e fora da cabeça de uma menina no espectro autista. A peça é o ponto de vista humorado e inusitado desta criança e acompanhamentos de perto da sua história. O nascimento, a infância, as relações familiares, a escola, as interações com os amigos e as primeiras descobertas de vida. Companhia Barbichas de Humor estão por Campinas. Eles se apresentam no sábado, às 7 da noite e às 9 da noite, no domingo, às 6 da tarde e às 8 da noite, no Teatro Oficina do Estudante. Da onde vem esse pó? Cupim! Dicionário, cupim, vai os dois. Cupim! Animal, substantivo masculino. Disse da carne do lombo do boi, animal que rói, que fica bem no lombo do boi, assim, que churrasqueira, uma inimigo delícia, da formiga, que come a madeira e você xinga porque vai ter que fazer uma obra que é infinita. Então todo mundo tá cupim, E o Natal Caminho dos Sonhos continua por Campinas. Nesta sexta-feira, a partir das 7 da noite, eles se apresentam em frente à Barraca de Pastel e Amada, no Nova Europa, na Avenida Baden-Powell, número 1126. No sábado, é a vez do bairro Carlos Lourenço. A apresentação começa às 7 da noite, em frente à Praça Recanto das Águas, na Rua Hermantino Prado. E no domingo, a apresentação será no Campo Grande, a partir das 7 da noite, na Praça da Concórdia, Rua Manuel Machado Pereira. Ho, ho, ho! O Coral dos Servidores da Prefeitura Municipal de Campinas faz uma apresentação neste sábado, às 6 da tarde, no Largo do Rosário, no centro da cidade. No domingo, às 10 horas da manhã, tem nova apresentação no Mercado das Flores do Ceasa. O Instituto Rubens Alves preserva legado do escritor e recebe visitantes de terça a sexta-feira, a partir das 10 da manhã e vai até às 4 da tarde. Aos finais de semana, a atividade precisa ser agendada. A entidade atua como centro de preservação do legado intelectual do escritor, promovendo a disseminação de suas ideias sobre educação, cultura e espiritualidade. O local opera como um ponto de conexão para pesquisadores interessados na obra, oferecendo acolhimento por meio da literatura e da filosofia. Saudades e suas vozes. O projeto promove neste sábado a visita monitorada no Cemitério da Saudade,
Realizada com recurso da Lei Aldir Blanc do governo federal, a iniciativa ocorre em um momento em que Campinas se destaca como a primeira cidade brasileira a instituir o Dia do Patrimônio Cultural Funerário. A concentração para o passeio está marcada para este sábado, 15:45 da tarde, com o início do trajeto programado para 5 da tarde no Cemitério da Saudade. Segundo encontro natalino de ferromodelismo da região metropolitana de Campinas. Acontece neste sábado, a partir das 9 horas da manhã e vai até às 6 da tarde na Estação Cultura. Campinas cedia novamente o encontro natalino de ferromodelismo. A programação reúne praticantes, colecionadores e interessados no ferromodelismo, hobby ligado à produção em escala do universo ferroviário. Inscrições abertas para o curso de Dança Negra Contemporânea. O Ponto de Cultura Espaço Arte Africana abriu as inscrições para o concurso gratuito de Dança Negra Contemporânea, que será realizado aos sábados, das 4 da tarde até às 6 da tarde, com início em 17 de janeiro de 2026. A coordenação artístico-pedagoga é de Carlos Kiss e Priscila Coscarella, pesquisadores e artistas com atuação nacional no campo da dança negra. Então, as inscrições é pelo WhatsApp até o dia 30 de dezembro. Hoje à tarde, a instabilidade ainda persiste e pode chover. Mas para o fim de semana, o sol volta a aparecer com intensidade. Vai dar para curtir o último fim de semana antes do Natal ao ar livre. Tanto o sábado quanto o domingo vão ser de tempo estável, de céu azul, alguma nebulosidade, mas não deve chover. Vamos às temperaturas, porque tem uma mudança em relação a esta semana. O calorão deve retornar. Olha só. No sábado, mínima de 20 e máxima de 31 graus. No domingo, uma condição muito parecida, mínima de 21. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência no dia de hoje, mas durante todo o ano de 2025. Ótimo fim de semana, boas festas, e o Jornal Câmara Notícia retorna na segunda-feira, dia 5 de janeiro. Eu retorno na quarta-feira, dia 7 de janeiro. Até lá. Tchau, tchau.